Então, quando a gente falar sobre o aproveitamento do crédito, ou seja, a apropriação do crédito, a gente precisa pensar no recebimento do crédito. Então, o estabelecimento destinatário receberá o crédito por meio do lançamento feito pelo remetente, ou seja, estamos falando de uma nota fiscal eletrônica com débito, com informações nas notas fiscais eletrônicas, porque senão o seu cliente não consegue repassar esse direito ao crédito para a sua filial, ou seja, para o destino. O registro do crédito, ou seja, vocês vão precisar escriturar esses documentos. O crédito será registrado no livro de saídas do estabelecimento remetente e no registro de entrada do destinatário, ou seja, na saída a gente vai ter o débito e na entrada a gente vai ter o crédito, assim como já acontecia. A apropriação do saldo remanescente, então, cada estado vai tratar isso dentro dos seus próprios regulamentos sobre o saldo credor remanescente, que poderá ser apropriado pelo contribuinte na unidade de origem. Ou seja, a gente agora também tem tratativas, que vamos precisar ter mais tratativas particulares de cada estado sobre o saldo credor que poderá acontecer sobre essas empresas, tá? Então, o convênio ICMS 109, ele trata todas essas questões, principalmente sobre os saldos. Qual é o procedimento das transferências? Isso gera muita dúvida, porque a ADC 49 veio, trouxe para nós a não incidência do ICMS sobre as operações de transferência entre filiais, porém, na prática, nada mudou. Porque se o seu cliente faz a opção por repassar esse crédito para sua filial, a sua nota fiscal eletrônica precisa ter o débito e, consequentemente, ser escriturada na sua filial com crédito, porque provavelmente essa filial vai ter uma saída subsequente. Então, tudo é estratégia quando a gente pensa sobre a gestão desse aproveitamento do crédito. O que mudou sobre o procedimento para a transferência? A nota fiscal eletrônica, ela deve ter o valor do débito para a sua filial se aproveitar do crédito, ok? Então, na sua saída, vai ter os débitos, não teve nenhum tipo de alteração. A gente já teve informações sobre notas pelo portal da nota fiscal eletrônica, sobre quais eram as formas da gente emitir essa nota fiscal eletrônica. Ou seja, deve ser registrado base de cálculo, a alíquota correspondente, seja ela alíquota interna, alíquota interestadual, para que vocês façam o aproveitamento do crédito. Limitação do crédito. O crédito transferido é limitado à alíquota interestadual do ICMS, ou seja, a gente tem hoje, dentro das nossas resoluções, alíquotas padrões, 7, 12 e 4% sobre as operações de importação. Então, quando a gente fala sobre o limite de crédito, é de fato a gente ser assegurado sobre esse crédito, sobre a alíquota interestadual do ICMS, sobre o valor das mercadorias, seja o valor da entrada em estoque, custo de produção, ou custo de produções de mercadorias não industrializadas. Então, essa é a limitação do crédito. O cálculo do crédito transferido é o crédito a ser transferido agora é calculado de acordo com o valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data de transferência, custo da mercadoria produzida, incluindo todos os custos de matéria-prima e insumos, e para as mercadorias não industrializadas é o custo total de produção, considerando gastos com insumos. Ou seja, pessoal, nada mudou sobre as notas fiscais eletrônicas quando você ler o convênio ICMS 109 de 2024, esse que é pauta da nossa aula. Então, a cláusula primeira, ele fala sobre qual é o objetivo desse convênio e, de fato, é entender e demonstrar a aplicação dos percentuais que podem se aproveitar de crédito. A cláusula segunda, ela fala exatamente sobre o aproveitamento do crédito. O fisco fala o seguinte: a apropriação do crédito pelo estabelecimento destinatário se dará por meio de transferência pelo estabelecimento remetente do ICMS incidente nas operações e prestações anteriores, na forma prevista na cláusula quarta deste convênio. O crédito a ser transferido será lançado a débito, na escrituração do remetente, e a crédito, na escrituração do estabelecimento destinatário. A apropriação e o aproveitamento do crédito atenderão às mesmas regras previstas na legislação tributária da Unidade Federada de Destino, aplicáveis à apropriação do ICMS
incidente sobre operações ou prestações recebidas de estabelecimento pertencente a titular diverso do destinatário. Ou seja, o que ele está falando aqui? A gente vai considerar o que o Estado está tratando, ou seja, a gente precisa entender as regras de cada Estado para fazer o aproveitamento desse crédito, ou seja, seguir as regras de alíquotas, bases de cálculo e apurações. Caso haja um saldo credor, como eu já pontuei para vocês, ó, na hipótese de haver saldo credor remanescente do ICMS no estabelecimento do remetente, este será apropriado pelo contribuinte junto à unidade federada de origem, observado o dispositivo sobre a sua legislação interna. Novamente, a gente leu 2 parágrafos, aliás, 3 parágrafos, e dentro parágrafos 2 já está falando que a gente vai precisar dos estados tratarem esses regulamentos sobre o seu dentro dos seus decretos, sobre a sua gestão. A cláusula terceira, para a gente voltar no material, é o seguinte: a transferência do crédito entre estabelecimentos do mesmo titular, nos termos do inciso 1º do parágrafo 4 da Lei Complementar 87 de 96, ou seja, a nossa Lei Candir, será procedida a cada remessa, mediante a consignação do respectivo valor da nota fiscal eletrônica. Olha lá, qual é o valor? Mediante consignação do respectivo valor da nota fiscal eletrônica. Vamos se aproveitar do crédito sobre a transferência daquilo que estiver consignado na nota fiscal. E aí começa a falar na cláusula quarta aquilo que a gente está falando aqui dentro do material, sobre qual é a formação dessa base para a gente se aproveitar do crédito. Então, a cláusula quarta desse convênio, ele fala o seguinte: o crédito a ser transferido corresponderá ao imposto apropriado referente às operações anteriores, relativas às mercadorias transferidas. E por que o fisco colocou essa cláusula quarta, pessoal? Porque quando a gente trata sobre operações que envolvem os mesmos titulares, infelizmente ainda existem problemas sobre essa operação quando a gente pensa na formação do preço. Então, o fisco, ele colocou a cláusula quarta aqui para tratar a sonegação fiscal e deixar claro que não pode ser feita essas operações com valores simbólicos. Então, por isso que a cláusula quarta, e aqui no material de vocês está claro, que o crédito a ser transferido, agora ele é calculado seguindo o valor médio da entrada da mercadoria, o custo da mercadoria produzida, então, os custos das produções. Então, é importante o seu cliente entender que não é porque a gente está falando de uma operação entre filiais que tem os mesmos titulares, podemos criar um valor, ok? O fisco, na cláusula quarta, ele fala que ele coloca todos os critérios para a gente formar esse aproveitamento do crédito, ou seja, o valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data de transferência, pode ser por meio dessa característica, pode ser o custo da mercadoria produzida, assim, entendida a soma do custo de matéria-prima, insumo, material secundário e de acondicionamento. Tratando-se de mercadorias não industrializadas, a soma dos custos de sua produção, assim, entendidos os gastos com insumos, material de acondicionamento, tá? Então, por que que a cláusula quarta existe? Porque pode ser que o seu cliente, ele acabe entendendo que por meio dessa operação acontecer em 2 empresas dele, ele não teria o motivo de colocar de fato essas características sobre a formação da nota fiscal eletrônica. E na verdade, aqui o fisco só está dizendo o seguinte para o contribuinte e para nós: não é factível utilizar um valor simbólico sobre essas operações, até porque esse valor lá na filial vai ser aproveitado o crédito se o seu contribuinte optar por isso e, consequentemente, ter uma saída. Então, por isso que o fisco trouxe a cláusula quarta aqui para vocês.